Olá a todos. A aula de hoje vai falar sobre a atividade industrial no Brasil. Vale lembrar que esta aula é um capítulo do livro de vocês, então se vocês quiserem acompanhar, acompanhem junto com o capítulo do mesmo título desta aula, certo? E este capítulo, ele também faz parte de uma unidade, né? Uma unidade nova que a gente vai estar começando agora, que é a unidade que fala sobre a utilização do espaço brasileiro, a utilização do espaço no Brasil, certo? E que utilização do espaço é esta, certo? É, é de como é que o espaço brasileiro, o espaço geográfico brasileiro, ele vai estar sendo utilizado. Ele pode ser utilizado de diversas formas. A aula de hoje vai falar sobre a atividade industrial, que é uma das formas de se utilizar o espaço geográfico brasileiro, mas ele também pode ser utilizado de diversas formas que estarão nas próximas aulas. Exemplo aqui para vocês. Quando eu falo de espaço urbano, né, quando eu falo de urbanização, é uma forma de utilizar esse espaço. Quando eu falo de meio rural, também é uma forma de utilizar esse espaço. Um exemplo do meio rural, por exemplo, a agricultura, né, é uma forma de utilizar o espaço brasileiro. Mas hoje a aula de hoje vai estar focando nessa atividade industrial, certo? Antes da gente começar sobre esse processo de industrialização no Brasil, é interessante a gente entender como é que funciona o conceito de indústria. Indústria é uma atividade econômica que tem por finalidade transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis. Como assim, professor? Imagine aqui, vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagine que a gente tem uma árvore, certo? Essa árvore ela não tem valor nenhum. Eu não consigo utilizar ela para nada, né? Porque, enfim, ela faz parte da natureza e ela é uma coisa da natureza. Então, ela não tem valor nenhum, ela não tem sentido nenhum para o comércio, né? Mas se eu pegar essa árvore, cortar ela e transformar, por exemplo, em uma cadeira de madeira, eu estou transformando algo da natureza em uma coisa comerciável, né? Uma coisa comercializável. O que significa? Isso significa que eu transformei. Esse processo de transformação é a indústria, certo? Então a indústria ela caracteriza eu transformar a matéria-prima, que era a madeira, em um objeto que tem valor, que tem como eu comercializar, que tem como eu vender esse objeto. Então essa transformação, esse processo de transformação caracteriza o conceito de indústria, certo? Quando eu falo em indústria, acho que na cabeça de vocês já vem aquela indústria bem moderna, né, com muita tecnologia, aquela indústria que eu tenho muitos trabalhadores, onde eu tenho uma tecnologia bem legal, bem avançada, né? Isso não é errado, pessoal. Essa indústria, a indústria que a gente conhece hoje, né? Essa indústria ela está presente no nosso cotidiano, ela está presente no nosso dia a dia. Só que, para chegar até esse tipo de indústria, precisou-se de um processo histórico que foi modificando e que não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, certo? Esse processo, ele está nessa transformação, certo? Assim como o conceito de indústria, esse processo também tá no sentido da transformação e ele é caracterizado de três formas. A primeira forma foi o artesanato, a segunda forma é a manufatura e a terceira forma é essa indústria moderna que a gente conhece hoje, certo? Eu vou dizer as características das três agora. O artesanato. Primeira característica do artesanato. O artesanato ele foi a primeira transformação da matéria-prima. Lembrando que matéria-prima é aquilo que eu falei do lance da madeira, né? A madeira é a matéria-prima, então se eu transformo a matéria-prima, no caso a madeira, em uma cadeira, eu já estou fazendo esse processo de indústria, certo? A característica principal do artesanato é que ele não tem uma divisão social do trabalho. Como assim? Imagine aqui, trouxe aqui o exemplo para vocês das rendeiras, né? Ela está fazendo um artesanato, por quê? Porque não há uma divisão do trabalho. O que é que essa divisão do trabalho? É bem simples, pessoal. Essa senhora, ela comprou o fio, né, a linha para fazer a renda. Ela está fazendo a renda e ela mesma vai vender a renda ou então vai utilizar para ela mesma. Isso significa o quê? Que não teve uma divisão do trabalho. Somente uma pessoa fez todas as etapas do trabalho. Então, isso é caracterizado como um artesanato, certo? A segunda etapa é a manufatura. A manufatura, diferente do artesanato, ela tem uma divisão do trabalho, só que essa divisão ela é bem primária. Primária significa muito simples, né? Uma divisão simples, mas que já tinha uma divisão do trabalho. E uma segunda característica diferente do artesanato é que
Na manufatura eu tenho o uso de máquinas, só que de máquinas simples, né? Então eu já estou começando a ter um pouco de tecnologia. Não é essa tecnologia que a gente conhece hoje, mas eu já tenho uma tecnologia simples, né? Eu tenho um uso de máquinas, aquelas máquinas bem manuais mesmo, onde precisa de um operador para estar funcionando, certo? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imaginem que eu quero construir uma cadeira. Imaginem que isso aqui vermelho é uma cadeira, certo? E aí, para eu construir uma cadeira, se eu fosse estar utilizando um sistema de artesanato, essa mesma pessoa, esse bonequinho aqui azul, ela irá construir o corpo da cadeira, ela irá construir o assento da cadeira e ela irá construir as pernas da cadeira. Isso significa o quê? Que somente uma pessoa fez as 3 partes para montar um trabalho. Enquanto que na manufatura isso não acontece. Eu tenho uma divisão, mas uma divisão bem simples, mas eu tenho uma divisão. Uma pessoa constrói o corpo da cadeira, enquanto que outra pessoa constrói o assento da cadeira, enquanto que outra pessoa constrói a perna da cadeira. Isso significa o quê? Isso significa que precisou-se de 3 pessoas para construir uma cadeira, enquanto que no artesanato somente uma, na manufatura precisou de 3. Isso é só um exemplo, mas que se eu fosse, sei lá, construir outra coisa, iria precisar de mais trabalhadores. Mas é só um exemplo didático para vocês entenderem essa diferença do artesanato para a manufatura. Enquanto que no artesanato eu não tenho uma divisão do trabalho, somente uma pessoa constrói tudo, na manufatura não. Eu tenho uma divisão do trabalho. Cada pessoa vai construir uma coisa, isso faz com que essa construção, esse processo de indústria, ele seja mais rápido, né? Eu consigo fazer um maior número de produtos. Por quê? Porque uma pessoa fazendo somente uma coisa, ela se especializa, né? Ela está naquele ritmo, ela já está acostumada a fazer uma coisa. Então, ela vai conseguir fazer vários braços de cadeira, várias pernas de cadeira e vários assentos de cadeira para que junte tudo e eu tenha muitos produtos, beleza? E, por fim, eu tenho a indústria moderna. Que indústria moderna é essa? Ela tem origem na Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial aconteceu no século XVII e século XVIII. Desculpa. Aconteceu no século XVII e século XVIII. Mas ela tem essa característica. Ela tem essa característica inicial no século XVII e século XVIII. Mas ela mudou completamente com o avançar da tecnologia. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado, num mundo tecnológico, e esse mundo ele é bem tecnológico, como eu acabei de dizer. Isso faz com que essa indústria ela mude, né? Apesar de que essa indústria moderna ela começa na Revolução Industrial, mas as características vão mudando com o avançar da tecnologia, beleza? Outra característica importante que na indústria moderna a gente tem uma produção em larga escala. E, por último, a gente tem um uso intensivo de máquinas, ou seja, a gente tem um processo de mecanização muito grande. Trouxe aqui para vocês um exemplo da produção de carros, né? Onde você tem um número grande de carros sendo produzido com uma tecnologia altamente, né? Uma tecnologia muito suficiente. Isso faz com que eu tenha uma produção em larga escala. Essa é uma característica da indústria moderna. E a indústria moderna ela é classificada, pessoal, em 3 tipos, certo? Isso hoje. Ela é classificada como indústria de transformação, indústria de extração e indústria de construção. A indústria de transformação é uma indústria, o próprio nome já diz, ela transforma. Como assim? Lembra da matéria-prima que eu falei para vocês, a madeira? Vou dar aqui outro exemplo de matéria-prima, o couro. Eu transformar o couro em um sapato de couro, isso significa que eu estou transformando uma coisa que não tem valor em uma coisa que tem valor, né? Um sapato que tem valor para eu vender. Isso significa que eu transformei. Quando há essa transformação, é caracterizado como indústria de transformação. Então, sempre peguem pelo nome. Indústria de transformação, eu transformo algo em algo que tenha valor. Esse couro também ele poderia ser utilizado para ser feita uma roupa, né? Enfim, diversos fins. A segunda característica é uma indústria de extração. A indústria de extração ela tem essa característica da transformação, só que de uma escala bem menor. Como assim? Eu transformo, por exemplo, na verdade eu transformo não, eu extraio. Eu tiro da natureza o granito, né? Trouxe aqui o exemplo para vocês do granito. Da rocha do granito, né? Eu transformo, eu extraio o granito em uma mesa, né? E transformo ele em uma mesa. Eu estou preservando, perceba uma coisa, eu estou preservando a característica principal
da matéria-prima, que é essa rocha, né? Eu estou preservando a característica principal, que é o granito. Eu não mudei. O granito continua o mesmo, só que em forma de objeto, em forma de uma coisa que tem valor. Então eu extraio da natureza e deixo essa coisa bem bruta, mas eu dou só um jeitinho. Tipo, eu dou um polimento, né? Eu coloco uma mesa, coloco umas pernas, transformo em uma mesa. Apesar de que a matéria-prima bruta ainda está lá. Quando eu tenho essa característica, eu tenho a indústria de transformação. E por fim, eu estou a indústria de construção. O nome também já diz, eu estou construindo. O exemplo mais legal que eu posso dar para vocês é o que acontece na nossa cidade quando eu falo em construção civil. A construção de prédios, de casas, de ruas, né? Tem como base essa indústria de construção, né? Onde eu construo, por exemplo, um prédio do zero. Isso faz parte da indústria de construção, certo? Pessoal, a aula de hoje é essa. Mais para frente nós vamos ver como é que está essa indústria no Brasil e como foi esse histórico, né, até chegar hoje de como é que foi o histórico dessa produção da indústria no Brasil, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo ou com a Michelle, que aí a gente se comunica, beleza? Valeu, pessoal!